Olá, pessoal. Estamos dando início aqui a mais um Translate Entrevista e hoje a nossa convidada é a professora Carolina Forte, que atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense, também se doutorou na mesma Universidade Federal Fluminense e do qual eu tive o prazer de ser minha professora, minha colega também de laboratório durante um bom tempo e que eu me sinto plenamente honrado com a presença dela aqui no nosso Translate Entrevista. E agora, feita essa brevíssima apresentação, né, vou passar a palavra para o Eduardo para encaminhar e agradecer uma vez mais, né, a Carolina pela disposição de atender o nosso chamado aqui para esse Translate Entrevista. Né? Eu não sei quando você que está nos assistindo está vendo essa nossa entrevista, mas ela está sendo gravada próximo ao Natal, um calor já escaldante aqui, do que estamos usando necessariamente ventiladores aqui, ar-condicionado, tudo para tentar sobreviver a esse calor do Rio de Janeiro, que certamente vai aumentar nos próximos dias. Então é isso, gente. Muito obrigado, Carol, porque é, de fato, muito importante a sua presença aqui conosco nessa tarde. E queria reforçar o agradecimento do Thiago pelo aceite do convite, estar aqui com a gente. A gente está entrevistando uma série de professores, mas quando a gente acaba entrevistando pessoas que fizeram parte da nossa trajetória, que trilharam caminhos, inclusive, com a gente, como foi a entrevista com o Edmar, a entrevista com a Renata, a entrevista com a Vânia, a entrevista com o Mário, são pessoas que a gente conviveu, assim, então é muito gratificante ter você aqui com a gente hoje, Carol. Então, obrigado de verdade pelo aceite. E aí, encaminho a nossa primeira questão, que é uma primeira questão bem geral, bem genérica, que a gente tem feito para todo mundo que nos deu o prazer da entrevista, que é a pergunta óbvia de como é que começou seu interesse pela história medieval, como é que você chegou nesse campo de estudos. Bom, meninos, primeiro eu quero agradecer demais o convite que vocês me fizeram. Quando o Thiago chamou, eu fiquei assim meio ressabiada, porque assim, eu estou tentando evitar o máximo que eu posso essa exposição, internet e tal. Mas o convite de vocês é inegável, né? Então, foi uma honra para mim, né? Assim, apesar dessa minha chatice de eu não querer aparecer, é uma honra, claro, participar de qualquer coisa que vocês me chamem, ainda mais de um projeto como esse, que é um projeto importantíssimo. Vocês estão de parabéns por ter iniciado isso. E junto com tanta gente, né? Quando o Thiago me falou que já tinha participado, eu falei, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma pequena criança, sou tão novinha. Só que não. Então, assim, eu acho que eu já tenho alguma memória de alguma coisa. Quando a gente lembra, assim, nos mínimos detalhes, de algo que aconteceu há mais de 20 anos atrás, eu acho que já dá para falar que a gente tem alguma memória, né? Bom, sobre o meu interesse, né, por história medieval, ele começou talvez antes, né, desses 20 anos atrás, que eu tenho essa memória mais específica. Ainda criança, né? Eu sempre gostei de história, e eu respondo para mim mesma essa pergunta, né, porque a gente se faz essa pergunta também, né, diante das crises que são inevitáveis ao longo da vida acadêmica. Eu me perguntava, mas por que eu gosto logo de história medieval, né? E aí a resposta que eu me dou, eu não sei se é a resposta correta, mas a resposta que me satisfez de alguma maneira é o seguinte: a minha família é nordestina, né? Meu pai é alagoano e minha mãe é cearense, e durante um período longo da infância eu morei no Nordeste também, morei em João Pessoa, em Recife, e a cultura nordestina, ela tem muitos aspectos que a gente pode identificar como sendo aspectos, né, de medievalidade. Dizer que eu acredito que haja uma linha ininterrupta, né, que liga a Idade Média até nós. Não acho isso de jeito nenhum. Mas eu acho que a cultura nordestina, as histórias que eu ouvia quando era pequena, em alguns elementos, a própria formação da família, né, o valor que se dá, enfim, à família, é uma coisa que me pareceu, quando eu comecei a estudar, me pareceu muito medieval. Então, talvez isso tenha feito com que eu me interessasse mais detidamente sobre história medieval, né? E aí eu lembro que o primeiro livro de história medieval que eu comprei foi, eu não sei se vocês conhecem, ele já está super fora de moda, mas é um dicionário da Idade Média, do Loin.
se vocês já viram isso. E foi assim, eu fiquei muito feliz porque eu comprei com o meu próprio dinheiro. Eu não sei nem como é que eu consegui esse dinheiro. Eu acho que eu ganhei, né? Devo ter ganhado. E aí gastei o dinheiro comprando esse livro. Eu devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos. Então, o interesse tem a ver, né? Eu acho que tem a ver com essa história familiar. E aí, quando eu fui para... Eu fiz faculdade de filosofia, né? Não completei. Mas eu entrei um semestre antes de entrar para a história. Eu fiz filosofia, eu acho que eu fiquei 3 períodos na filosofia da UERJ. E nos 2 primeiros períodos tinha história, que era história antiga e medieval. No primeiro período, história antiga, no segundo, história medieval. E eu fiquei encantadíssima, né? Aí foi a paixão que já existia e que se confirmou com essas aulas de história lá na UERJ. Era um professor substituto também, até procurei depois, o nome dele é José Antônio Turnes Gomes. Nunca mais encontrei, né, em evento, em nada. Eu não sei se ele era especialista em história medieval, mas era um excelente professor e dali eu já fiquei, já concretizei aquela ideia que eu tinha de que história medieval era muito legal, né? E aí, quando eu entrei para a FRJ, a gente tinha história medieval no segundo semestre e aí pronto, aí foi, né, a paixão só se aprofundou e eu já colei na Leila, no programa de estudos medievais, desde o segundo período da faculdade, e pronto, aí foi, nunca mais saí disso. Mas não me arrependo nem por um segundo. Obrigado, Carol, pela sua resposta, por esse relato tão pessoal, né? Relembrar um pouco da sua trajetória. Eu também, minha parte de mãe do Rio Grande do Norte, e as histórias são, de fato, peculiares, e nos remetem a algumas passagens, até, eu diria até de geografias muito legais. Mesmo. E, de fato, a gente vê que tem algumas semelhanças muito interessantes que fazem a gente realmente refletir e pensar sobre essas proximidades, essas similitudes, de onde elas vêm, como elas são construídas e por aí vai. E aí foi bem legal te ouvir, né, como é que se deu esse seu interesse com a história medieval. E aí uma outra questão que nós colocamos para os nossos convidados trata-se justamente da existência ou não de uma possível especificidade dessa história medieval produzida aqui no Brasil, né? E aí uma questão que nós formulamos é exatamente essa, né? Existe, de fato, alguma especificidade na história medieval que nós fazemos aqui? Ou a gente produz uma história medieval muito parecida com a europeia, com a norte-americana e por aí vai? Bom, essa é uma pergunta que eu também me faço, né? E me fiz já faz bastante tempo, né? Eu lembro que assim que eu terminei o doutorado, eu já quis enveredar por essa questão e propus um pós-doc que não foi para frente, porque era entendido como uma questão, mas isso é uma questão contemporânea, não é uma questão medieval. Aquele sério problema que a gente tem ainda, mais ou menos até hoje, tenta dirimir de uma forma ou de outra, né? E aí, quando eu entrei, a primeira disciplina que eu dei na pós-graduação da UF foi uma disciplina justamente nesse sentido, tá? Eu estava super perdida, assim, em relação a que disciplina oferecer. Eu não queria oferecer nada que fosse muito fechado e tal. E aí surgiu essa ideia, né? Eu fiz até uma enquete para saber do interesse das pessoas, para ver se essa disciplina tinha interessados. E no final das contas teve, né, que era a disciplina de historiografia medievalística brasileira. Foi esse o título que eu dei para a disciplina, para a gente tentar perceber justamente isso. Primeiro fazer uma historicização, digamos, do campo, né, para tentar perceber se há, a partir daí, né, alguma especificidade. E a impressão que eu tinha, e eu vou falar para vocês, né, assim, me preparei para a disciplina, a gente leu a beça e tal,
Mas eu acho que a gente precisa de um estudo mais aprofundado sobre isso. Então, qualquer resposta minha aqui é uma resposta ainda não completamente informada, porque não vem de uma pesquisa propriamente, mas dessa vida, né, dedicada a ler história medieval, feita em outros lugares, mas feita aqui também, né? E aí a gente acaba, né, por força da própria profissão, lendo muita história medieval, feita aqui, claro, né? Porque a gente dá parecer em artigos, porque a gente orienta, porque a gente participa de bancas, enfim, e porque os nossos colegas produzem material de altíssima qualidade. Né? Então, a minha resposta para essa pergunta é a seguinte, não é uma resposta muito original, não, e eu acho até bom que não seja. Apesar da variedade de escolas, podemos dizer assim, que existem no Brasil em história medieval, há, portanto, várias histórias medievais sendo feitas aqui, a partir de várias perspectivas diferentes, né? Mas, na maior parte dos estudos que a gente encontra, né? Na maior parte da produção dos nossos colegas aqui, dos nossos orientandos, enfim, o que, para mim, há de específico é uma preocupação muito maior do que no estrangeiro, na Europa, Estados Unidos, ou mesmo nos países latino-americanos, com a teoria, né? Com a tentativa de operacionalizar conceitos construídos em outras áreas, mas utilizados muito pela história. A gente tem uma tendência a pensar para além do próprio documento, da própria fonte, tá? Então, eu acho que, e aí, assim, pode ser um ufanismo, tá? Pode ser muito, muito otimismo, talvez, mas eu acho que a história medieval feita no Brasil, em termos historiográficos, é mais completa, né? No sentido de que a gente tanto lida com documentação, muitas vezes, original ou quase, né? Com o advento da internet e a digitalização de acervos, de bibliotecas estrangeiras e tal, isso se tornou mais fácil, fazer pesquisas com documentos não trabalhados, né, originais, em grande medida. Mas, para além disso, né, para além de se trabalhar efetivamente com documentação, a gente vê esse outro lado, que é o lado da teoria, tá? Que é o lado de tentar abstrair e ir além do documento apenas. Né? Enxergar o documento a partir de um viés que é muito mais rico, eu entendo, do que apenas o documento pelo documento. Tá? Então, a minha tendência assim, é ver nessa nossa historiografia esse esforço mais completo, esse esforço mais, talvez, universal, embora não seja efetivamente universal, justamente pelo motivo, né, pelo fato de sermos, não termos Idade Média, de não termos tido Idade Média, né, de estarmos distantes dos locais onde a Idade Média ocorreu efetivamente, né? Isso também pode nos trazer um olhar diferente. E é isso que a historiografia, inclusive, feita aqui, aponta uma vez ou outra. Existem, como vocês sabem bem, vários textos, vários artigos tentando dar conta dessa nossa produção. Mário Jorge, por exemplo, é um pesquisador que, vez ou outra, faz isso. Ele tem, eu acho, mais de um artigo sobre esse assunto. Outros historiadores, vários outros, já fizeram também esse mesmo tipo de avaliação, vendo o campo como um campo consolidado, aquela história de que existe uma medievalística brasileira, já não é uma pergunta, já não é uma pergunta relevante, porque a gente tem certeza que existe, e eu acho que essa questão que vocês colocam é justamente a outra questão. Tá, tudo bem, ela existe, mas qual é a sua especificidade? E eu tendo a crer que seja essa, de um esforço teórico mais concentrado, que tem a ver com a escassez de fontes documentais, de fontes seriadas, enfim, mas eu acho que tem a ver, assim, começou com isso,
mas que permaneceu, apesar desse lado, em grande medida, está sendo resolvido por conta do acesso à internet. Tá? Obrigado, Carol, pela resposta. Enfim, é uma posição que algumas das pessoas entrevistadas aqui compartilham com você, inclusive não só no Translate Entrevista, mas no Translate Entrevista dos Hermanos, né, que é o nosso programa que corre em paralelo, que é com professores latino-americanos. Então, isso também já apareceu nesse momento, parece, talvez, que não seja nenhuma especificidade brasileira, acho que talvez em algum nível uma especificidade latino-americana, talvez. Enfim, mas em vista dessa questão, uma outra pergunta de fundo que a gente faz a diversos dos nossos entrevistados diz respeito, então, à função social que nós temos como medievalistas no Brasil. Bom, tudo bem, essa medievalística existe. Ela tem, ou talvez não tenha, a gente está fazendo justamente esse inventário aqui com os professores que a gente entrevista, uma especificidade. Mas se ela existe, e ela tem ou não tem uma especificidade, mas qual a função que ela tem? Qual é o papel que ela desempenha aqui no nosso contexto específico? Bom, essa pergunta não é uma pergunta fácil, né? Porque não há uma função dos medievalistas, por exemplo, que seja separada da função dos historiadores, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, assim, qual é a função do historiador no Brasil, tá? Apesar de toda a descrença, apesar de toda a tentativa de macular o nome da universidade pública, né? Do conhecimento, do saber em geral, e mais especificamente do saber sobre o humano, sobre o social, apesar de tudo isso, e justamente por conta disso, eu acho que a função do historiador, nesse período da história que a gente está vivendo, e particularmente aqui no Brasil, é um papel de imensurável relevância. Tá? O nosso papel é de chamar atenção para transformações, para desigualdade, sobretudo, tá? Para a alteridade. Tá? Eu acho que, às vezes, eu fico muito impressionada com colegas que não se põem no lugar do outro, tá? Porque a função do historiador, eu acho que é essa, chamar atenção para que o outro é diferente. Tá? A gente trabalha com o outro no tempo, na temporalidade. Tá? Mas esse dispositivo, digamos, cognitivo que serve para a gente ver o outro no tempo, serve para a gente ver o outro agora também. Tá? Então, eu acho que a grande função social do historiador é a função de provocar a reflexão, e uma reflexão nesse sentido, de destacar desigualdades, que deve entender a igualdade. Né? Então, o historiador ele tem um papel político de causar desconforto, tá? O desconforto justamente por apontar que que existem desigualdades sociais, econômicas, de gênero, enfim, que são muito profundas historicamente, mas que essas desigualdades vão se transformando, a transformação é possível. Então, esse é um outro papel do historiador, de apontar que é possível a mudança. Então, o historiador, de maneira geral, tem um papel de crítica, de pensamento crítico, de formação também, porque isso é importante que a gente diga. Né? A gente, nas universidades, é muito fechado nesse pensamento acadêmico, de pesquisa acadêmica, de produção acadêmica, e muitas vezes, não é sempre, mas o que a gente mais encontra ainda hoje é uma despreocupação com a formação de professores, a formação de professores que formarão cidadãos, enfim. Então, o historiador como educador é uma peça fundamental, eu acho, para qualquer possibilidade de transformação social, sabe? E aí eu me lembro, em relação à função social, especificamente do medievalista, de uma coisa engraçada que aconteceu em 2018, que foi o seguinte: o meu irmão é médico, e aí ele me manda por WhatsApp o cartaz de divulgação
de um evento que eu organizei, eu estava até no Translate ainda nessa época, que foi vocês vão lembrar, o Gênero e Sexualidade na Idade Média, né? A gente fez a segunda edição agora, mês passado. E aí o meu irmão, lá em 2018, quando eu fiz a primeira edição, me manda o cartazinho. Aí eu, caramba, como é que você soube disso? Aí ele, não, foi um colega meu, amigo meu, que me mandou para zoar. Olha só que coisa bizarra. Aí ele falou, aí eu falei, pô, fui eu que estou organizando esse negócio. Eu falei pro meu irmão, né? Aí, depois, conversando com o meu irmão ao vivo, eu falei, ei, o que você falou pro teu camarada lá? Aí ele, eu falei que eu tinha certeza que a minha irmã tinha a ver com isso, aí expliquei a sua pesquisa para ele, aí ele começou a falar, não sei se por educação, mas começou a falar, que legal, então as pessoas pensam isso também, história é isso também e tal. Então, é aquela coisa do desconforto, sabe? O outro medieval é um outro muito radical, né? E esse evento, especificamente, ainda tratava de gênero, que é ainda hoje, né? E talvez mais hoje do que antes, inclusive. É um assunto delicado, é um assunto que as pessoas, em grande medida, entendem como desimportante, tá? Por conta de termos uma sociedade profundamente machista. Então, o desconhecimento acaba provocando essas reações. Assim, ele mandou para zoar, mandou o cartazinho lá para o meu irmão para rirem. E era uma coisa, séria, né? É o meu trabalho, é a minha vida profissional. E aí o meu irmão explicou tudo para ele e tal, e tiveram uma ótima conversa. Então, assim, esse estranhamento, esse desconforto, acabou levando a um entendimento. Olha, as pessoas fazem isso, as pessoas pensam nisso no tempo. Quero crer que o rapaz lá, o doutor, sei lá o quê, tenha se ilustrado um pouco mais a respeito do que é gênero e sexualidade na Idade Média, enfim. Eu queria só convidar quem estiver acompanhando a gente, a procurar o referido cartaz na internet, ele deve estar disponível em algum lugar, para vocês entenderem a origem desse estranhamento, que não é só pelo título. É gráfico, né, Eduardinho? É uma coisa gráfica, mas é puramente acadêmico, é claro. Não, é um cartaz sensacional, vale a pena procurar. Inclusive, vou facilitar a busca. Vai lá no blog do Translate, em 2018, vocês procuram lá que vão achar com uma facilidade. É um cartaz belíssimo, como diria nossa Vânia Frois. Avançando para essa questão de gênero também, enfim, que foi um dos interesses de pesquisa seu ao longo do tempo, Carol, mas a gente também pode pensar em outros, por exemplo, a questão da identidade também apareceu muito forte na sua trajetória, a questão do poder da igreja. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho dessa sua trajetória de investigação, os seus interesses de pesquisa, como é que eles se desenvolveram, hoje se surgiram novos interesses, se surgiram interesses que não foram levados para frente, tudo isso nos interessa. Carol pela Carol, assim, só para... Carol, tá bom. Bom, a minha trajetória de pesquisa começou no programa de estudos medievais, né, com a professora Leila Rodrigues da Silva, que foi minha orientadora na graduação e no mestrado. E começou da seguinte maneira: eu já estava participando do PEN, fazendo as discussões e tal, e aí eu queria estudar heresia. Só que era difícil, não tinha documentação, não tinha nada, não sei o quê. E aí, lá para as tantas, apareceu uma bolsa e eu estava viajando. Aí a Leila me ligou, desesperada: olha, você tem que falar um documento agora, porque a gente precisa preencher isso daqui para... Então, vamos... como é que foi? Tem um documento aqui que eu queria estudar mulheres também. Era heresia e mulheres, era o que eu queria estudar. Ela falou: tem um documento aqui enorme, uma fonte excelente, que ninguém trabalhou ainda, então você pode trabalhar, porque tem muita coisa.
Aí eu, então tá, qual é a fonte? É uma geografia. Eu já achava a geografia chato na época. Vida de santo. Eu queria estudar herege. Vou estudar a vida de santo. Aí, então tá, né? Era uma bolsa, né? Então tá. Bom, eu sei que até hoje eu estudo essa geografia, que é a Legenda Áurea, que é uma compilação de vidas de santos do século XIII. E a minha monografia foi sobre a Legenda Áurea e a dissertação de mestrado também. Então, começou assim, começou no susto. Mas me apaixonei por aquele calhamaço de vidas de santo, porque tinha tudo ali, eu podia fazer o que eu quisesse ali. É realmente uma documentação muito, muito rica, e que foi central, de fato, para a geografia medieval. É uma obra importante, que tem mais de 1000 manuscritos até hoje, obviamente da época medieval. Então, foi por acaso, eu não queria muito não, mas depois me apaixonei. Então, na monografia, ainda na graduação e na dissertação, eu me concentrei em perceber, principalmente na dissertação, as diferenças de gênero entre homens e mulheres, entre santas e santos. Então, a partir daí, foi crescendo o interesse pela ordem dominicana, porque quem escreve a Legenda Áurea é um frade, que chega a ser cogitado, inclusive, para ser mestre-geral, mas da ordem, mas tem uma posição importante, de qualquer forma, mesmo não tendo sido mestre-geral, que é o Jacopo de Varazzi, e aí aquela ordem foi me interessando, porque muito da questão de gênero que eu vi ali na dissertação, para mim, tinha relação direta com a formação da ordem. Então, o doutorado foi dedicado à questão da identidade, por falta de tempo, ficou num elemento da identidade que eram os estudos. Então, eu tinha planejado não sei quantos 1000 capítulos, mas não dava tempo de fazer tudo. Então, depois do doutorado, eu busquei retomar o que eu tinha pensado originalmente para a tese. E aí, voltei para a questão de gênero, e fiquei nisso aí um tempo, até 2015, quando eu fiz o pós-doc com a Andréia Frazão. E a gente acabou escrevendo um artigo sobre a relação entre o governo da ordem e o estabelecimento de uma ordem segunda, ou seja, de uma ordem, de um braço da ordem que era feminino, que foi um problema ao longo de todo o século XIII. E aí, depois de 2015, eu me lancei, assim, quase que exclusivamente, as questões de gênero continuava pesquisando sobre isso, mas me deteve muito mais a pesquisa sobre o governo da ordem. Então, eu comecei a traduzir as atas dos capítulos gerais da Ordem dos Frades Pregadores do século XIII. A gente tem as atas registradas até hoje, e do século XIII a gente tem bastante coisa. E aí, nessa tradução, me ajudou um grande amigo, que é o Alexander de Carvalho, me ajudou com latim. Em 2019, eu pedi afastamento para pós-doc, para concluir essa tradução e fazer uma edição da tradução, porque é uma outra fonte que tem tudo que vocês podem imaginar. Assim, é muito, muito rica, mas ainda não terminei essa edição, porque, enfim, porque faltam elementos, faltam peças para encaixar aí nesse quebra-cabeça, mas um dia sai. E agora, em 2020, eu retomei com força total a coisa do gênero, pegando uma documentação que eu sempre sonhei em trabalhar, a partir de uma perspectiva de gênero. Nunca trabalhei, usava para outras coisas, já usei essa documentação várias vezes, que é um grupo, um cartulário, uma compilação de cartas, um epistolário, na verdade, que um frade, que é o mestre-geral, o segundo mestre-geral da Ordem dos Pregadores, envia para uma monja do convento de Bolonha, chamada Diana. Então, esse Jordão, que é o mestre-geral, se corresponde com ela durante a vida
toda, assim. Não durou muito essa vida, porque ele conheceu ela já mais perto de morrer. Mas, enfim, a gente tem 50 cartas que são trocadas, quer dizer, que ele envia para ela. As cartas que ela envia para ele não foram mantidas, não foram preservadas, né? E aí eu comecei a trabalhar com essa documentação, que sempre me mobilizou muito, a partir de uma perspectiva de gênero, mas também a partir de uma perspectiva de história das emoções, particularmente de história da amizade, né? Que é um campo também que eu sempre quis estudar e sempre achei muito interessante, e que agora, enfim, eu tenho. Né? Em relação a interesses de pesquisa, existem vários outros. Por exemplo, uma coisa que eu sou absolutamente apaixonada da história das imagens. E tem um grupo de imagens que eu estudo há um tempão, mas que eu nunca escrevi nada, nunca tive coragem de produzir nada, que é aquelas tapeçarias Dama e Unicórnio, né? Que é uma tapeçaria francesa, certamente do final do XV ao início do XVI, que tem uma série de possibilidades de significados, mas talvez por isso, né, talvez por essa complexidade, eu não tenha tido coragem ainda de parar para estudar. Até porque os dominicanos são assim, eu tento sair deles, mas não consigo de jeito nenhum. Eu sempre volto, porque sempre tem uma dúvida, sempre tem uma questão que me mobiliza, sabe? Muito obrigado, Carol, pela resposta. De fato, foi muito bacana conseguir acompanhar essa tua trajetória, né, de maneira mais linear, você colocando ela na trajetória linear, né, ajuda a gente a entender um pouco a autora por trás dos textos, né? A gente acaba tendo muita referência da professora, daquela autora de textos, mas perde um pouco a pessoa que está ali produzindo aquelas coisas. Então, também é bem bacana a gente ter um pouco essa dimensão também. E aí, enfim, a gente está falando dos seus interesses de pesquisa, mas tem um outro elemento, uma outra faceta da Carol, que é, sem sombra de dúvida, a faceta de professora, que é, enfim, a nossa profissão por excelência. E aí, enfim, a gente queria então um pouco também conhecer, né, que você pudesse narrar para a gente um pouco da sua trajetória docente. Agora você é professora da UFT Niterói, mas você já teve em vários outros lugares, várias outras inserções. Então, se você pudesse delinear um pouco esse processo para a gente, inclusive a sua atuação na orientação, com pós-graduação, enfim. Bom, a minha trajetória como docente, né? Ela começa assim um pouco com algo que até hoje me causa algum desconforto, que é o fato de que eu não passei muito tempo no ensino básico. Tá? Dei aula durante pouquíssimo tempo, não chegou a ser 2 anos, tá? Ainda jovem, ainda na graduação. E aí parei para fazer o mestrado, tá? E logo que eu terminei o mestrado, eu entrei na Universidade de Gama Filho, onde conheci Tiago Magela e conheci assim, pessoas incríveis. Né? A Universidade de Gama Filho foi assim, a minha grande escola como professora mesmo. Ali eu aprendi a ser professora, a formar assim, formatar uma boa aula, pensar como professora efetivamente, sabe? O currículo da Gama Filho era um currículo extraordinário, dos lugares onde eu dei aula, e eu falo isso sem nenhuma, como é que eu vou dizer, né? Sem nenhum puxa-saquismo, mas foi um dos currículos mais impressionantes que eu já vi em termos de formação de professores. Era muito bom. E lá eu comecei dando aula de História Antiga Oriental. Eu entrei para substituir um professor que estava doente naquela altura, e que era professor de História Antiga Oriental, que eu nunca tinha estudado, então eu fiquei desesperada. Eu lembro que o professor Arno, que era o chefe do departamento, enfim, na época, depois chegou a ser reitor da Universidade de Gama Filho e tal, foi ele que me entrevistou, e foi antes da Páscoa, foi assim, um dia antes do feriado da Páscoa. E eu ia começar a dar aula logo depois da Páscoa, né? Então eu passei a Páscoa louca, estudando assim, da manhã até a noite, virando noite, estudando aquele negócio para me situar, né? Então eu acho que, assim, eu já estudei muita coisa na minha vida, mas tão intensamente quanto eu estudei História Antiga Oriental, acho que nada, sabe? Porque eu totalmente, assim, era a primeira vez que eu ia dar uma universidade sobre um assunto que eu nunca tinha ouvido falar. Assim, tinha lido, né, em criança e tal,
mas eu não me sentia preparada de jeito nenhum. Então, foi uma experiência muito legal. Comecei dando aula de Antiga Oriental, mas aí dei aula de tudo que vocês possam imaginar, para outros cursos, né? Dei aula para odontologia, para direito, para farmácia, para enfermagem, enfim, administração. Era uma loucura, assim. E aí, enfim, eu fui promovida, digamos assim, né, a dar aula na história só. E aí dei aula para um monte de disciplinas diferentes, antiga, medieval, as disciplinas de teoria e metodologia, que eram várias, e as disciplinas da licenciatura, de formação de professor, que eram as oficinas, que eram maravilhosas, eram ótimas, cada disciplina tinha um tema, cada oficina dessas tinha um tema, e eram todas voltadas para a formação do professor, para a produção do conhecimento, né, para a educação mesmo, né, para a formação de professores que formariam cidadãos. Então, era um negócio muito legal. E aí, quando eu passei no concurso para a UF de Campos, eu fiquei um pouco assim, porque muito feliz, claro, né? Era o meu sonho, mas também assim pensando, nunca mais eu vou poder dar essas disciplinas. Mas, na verdade, o currículo da UF de Niterói tem essas possibilidades, né? Com as instrumentais e tal. Então, acaba que não foi uma perda assim tão grande, né? E aí, depois da Gama Filho, enquanto eu dava aula na Gama Filho, eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas, de História Medieval, que foi uma experiência interessante também, né? Porque cada instituição tem o seu próprio currículo e tem um perfil do corpo discente também muito específico, né? Então, na Gama Filho, eu estava acostumada com um perfil, digamos, socioeconômico, que me interessava muito, né, para o qual eu tinha um grande prazer de dar aula, e eu ficava pensando assim, eu nunca vou querer dar aula em uma universidade federal depois disso, né? Porque os alunos são eu estava errada, mas imaginava que fossem alunos de grupos sociais, econômicos mais ricos, enfim, que já tinham tudo na mão e tal, em parte até mas não só, né? E aí, na FGV, eu tomei aquele choque, porque, na época, a mensalidade era R$1.000, então isso era caríssimo, ainda né? Mas, na época, era mais ainda. E aí, era um outro perfil que eu tive que aprender a lidar também. Então, para mim, foi muito enriquecedor, né, essa experiência, porque a gente vai aprendendo a lidar com perfis diferentes de alunos, de pessoas, né? Então, foi bem interessante. Tá? Eu fui substituta também na FRJ, né, por 2 anos. Também foi bastante desafiador, mas também gostei muito. E, enfim, eu acho que foi em 2012 eu fiz o concurso para a UF de Campos e passei. E aí tomei posse só no final de 2013, porque teve uma série de problemas, enfim. E aí o UF de Campos foi, assim, um paraíso, né? Aquela história, né? Isso aqui era tudo mato quando eu cheguei, tá? Mas nem era tudo mato, porque assim, o pessoal já tinha aula de história medieval antes de eu chegar, naturalmente, com professor de antiga e com professora de moderna, e com o substituto, Renato, né, que ficou um tempinho e saiu. E aí cheguei em Campos, fiquei 2 anos lá, teve um concurso para a UF de Niterói, né, por conta da aposentadoria da professora Vânia, que vocês já entrevistaram, e foi nesse concurso, eu passei, né, e fui para Niterói. E aí estou na UF, juntando os 2 campos, estou na UF há 7 anos. E aí, em relação a pós, eu entrei para pós, acho que no meu primeiro ano, logo, no final do primeiro ano, eu entrei no início de 2016, em Niterói. E eu acho que até o final daquele ano eu já estava na pós, né? E aí, minha experiência na pós,
Eu lembro de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com o Eduardo, lá em Campos, eu não sei se eles lembram disso, falando, né, de, mas eu vou para pós, não sei se eu quero ir para pós, estava super sem saber e tal. E aí, assim, acabei indo, né, é meio que que as coisas te empurram para isso, né? E claro que eu acho muito importante por conta de poder dar prosseguimento mesmo, né, à área, né? Formar pesquisadores em história medieval é fundamental, né, para a nossa área, claro, para que ela sobreviva. Mas o que eu acho mais interessante, né, de estar na pós é justamente essa relação com os orientandos, né? Desde que eu entrei, eu tive alguns orientandos, não muitos, né? Mas o diálogo com eles, eu não sei se eu dei sorte, mas tem sido sempre muito enriquecedor para mim, muito prazeroso. Desde o primeiro orientando que justamente veio de Campos, que é o Henrique, né? Que agora está no doutorado. E esse pertencimento após e a consolidação, eu não diria nem consolidação, mas a continuidade que é possível dar para o campo de história medieval, eu entendo como sendo um trabalho mesmo, assim, né, no sentido de que a gente trabalha para isso, a gente trabalha para dar continuidade, para, assim, na medida das possibilidades, eu não sei muito como isso acontece, é meio mágico, que a gente atrai novas pessoas, ou se elas são atraídas por elas mesmas, eu não sei se os orientadores têm muito a ver com isso, não. Mas o que eu acho importante é justamente a gente acolher, e por isso, por exemplo, eu oriento o que me chega. Então, só que eu tenho dado sorte de me chegarem assuntos que ou eu tenho algum domínio sobre eles, ou que são assuntos que me interessam profundamente. Então, eu acho que alguns professores acabam limitando, né? Alguns orientadores, não vou orientar isso, não vou orientar aquilo, que eu entendo perfeitamente, mas não acho que, para mim, isso funcione muito. Eu acho que a gente, embora tenha a área consolidada, a gente não somos tão numerosos assim. Então, acho que a gente tem que acolher quem nos chega, efetivamente, tem uma proposta possível, séria e tal. Então, minha atuação na pós, embora ainda muito limitada, tem sido, em termos de número de orientações, tem sido nesse sentido, de ter um diálogo aberto com o assunto que seja, com a pesquisa que seja. Muito obrigado, Carol, pela sua resposta. Só para deixar claro para quem está nos assistindo, esse valor que a Carolina mencionou, né, de R$1.000 a mensalidade, só para ter ideia, seria mais ou menos 2,5 salários mínimos na época. Então, não era um valor significativo em comparação ao que era cobrado na Gama Filho, que era menos de meio salário mínimo, se eu não me engano. Então, você tem um vão muito grande de poder aquisitivo, né, de quem poderia participar, enfim. Ainda que depois isso vá sendo contornado com os programas que vão surgindo, como o ProUni, enfim. De qualquer forma, só para que quem nos acompanha tenha a dimensão dessa diferença. Uma outra questão, Carol, que apareceu, né, e você falou um pouco sobre sua trajetória lá em Campos, o concurso que você fez, e que era todo mato, mas nem tanto assim, né? E aí, uma questão que nós acabamos colocando para os nossos entrevistados é como é que foi o processo de construção da área de história medieval lá na UF de Campos. E também, essa também acaba nos levando a uma segunda questão, que quais são essas diferenças em dar aula de história medieval no interior e depois na UF, que não é tão interior assim, mas é interior. Falando academicamente, não é um interior, né? Acaba sendo um grande centro, a gente sabe disso. Mas quais seriam essas grandes diferenças entre uma universidade um pouco mais interiorana e uma universidade um pouco mais central, digamos assim, nesse cenário que a gente tem do próprio campo de história medieval, né? Bom, em relação a esse processo de construção de uma área de história medieval,
eu não consigo perceber isso com muita clareza, né? Como havendo em Campos uma área de história medieval, mas vá lá. Vamos dizer que de fato, isso tenha começado a ser construído por mim, mas continuou, sem sombra de dúvida, com Eduardo, que aqui está, e com Paulo Pachá. Né? Eduardo foi professor substituto, logo depois que eu saí, e depois o Pachá entrou como adjunto. Né? Então, acho que é um trabalho em conjunto, por mais que a gente não tenha combinado nada, né? A gente pensa em muitas coisas muito parecido, né? Principalmente em relação a essa relação com os alunos, a necessidade de fomentar a pesquisa, enfim, acho que a gente concorda muito nisso. Então, foi para mim um espanto quando eu cheguei em Campos, porque eu cheguei no final do semestre, do segundo semestre de 2013, então eu não fui alocada em nenhuma disciplina, tá? Então eu ofereci um curso de extensão. Eu achava que não ia ter ninguém. Final de semestre, uma desconhecida chegando, eu pensei em dar aula para ninguém. Só que a turma estava cheia, eu acho que tinha, sei lá, quase 20 alunos, e foi ótimo. Foi um curso de extensão sobre cinema e história medieval, cinema e Idade Média, né? E foi o maior barato. Então, já nesse curso, participaram algumas pessoas que depois participariam, quando eu comecei efetivamente a lecionar as disciplinas de medieval, alunos que seriam meus orientandos, tá? Então, em 2014, quando eu comecei realmente, né, a pegar a disciplina e tal, a ter mais contato com os alunos, eu formei um grupo de pesquisa, a gente se reunia uma vez por semana, primeiro para discutir textos, né, manuais e tal, para dar fazer aquela formaçãozinha básica, né, em história medieval, e depois a gente foi aprofundando em termos de estudar sobre como constituir uma pesquisa em história medieval. A gente foi depois para textos mais específicos, do interesse das pesquisas, né, do pessoal que foi se agregando. Então, a gente conseguiu formar um grupo bem bom, assim. É claro que, se a gente compara com a UF de Niterói, né, a UF de Campos é bem menor em termos numéricos, em termos de tudo, né, mas em termos do corpo discente é bem menor. Então, eu cheguei a ter, eu acho que quase 15 pessoas participando desse grupo, né, mas alguns só efetivamente foram orientados por mim, né, orientados nos trabalhos de conclusão de curso de licenciatura e bacharelado. Né? Então, essa construção da área passou por isso. Eu e Fabrina tentamos, a Fabrina, que é professora de História Moderna, né? Tentamos fundar um grupo conjuntamente, né? Um grupo de pesquisa, num edital que a UF tinha para os campos do interior. Não conseguimos um tostão furado, né? Ainda insistimos um pouco. Eu acho que foi em 2015 a gente propôs um seminário temático na Ampul, do Rio, né, como uma tentativa também de fazer com que o grupo deslanchasse, mas que foi até bem legal esse seminário, inclusive, para falar, né, da transição entre Idade Média e modernidade, de alguns assuntos específicos, né, que eu e ela trabalhamos, como o mundo urbano, enfim. Mas aí depois eu vim para Niterói, né? Então as nossas tentativas foram um pouco frustradas, né, de levar adiante algo que fosse efetivamente uma área, né, de história medieval. Eu entendo, eu vejo assim, tá, que Eduardo e Pachá continuaram, mantendo a chama viva, né? Infelizmente foi uma história que, para mim, pelo menos, começou muito bem, né? Mas o pessoal de Campos hoje não tem um professor de história medieval, nem substituto, tá? E aí isso se encaixa nessa crise profunda que as universidades, a UF e as universidades públicas, de maneira geral, se encontram, né? Nesse nosso contexto muito tenebroso, né, de Brasil. Agora, as diferenças entre Campos e Niterói. Né?
Niterói tem muito mais gente, né? Então muito mais gente geralmente gera muito mais conflito, né? Então a primeira, embora Campos também não fosse essa tranquilidade toda, né? Mas em termos de estrutura, a começar pela biblioteca. A biblioteca de Niterói é um mundo, é um tesouro, assim, riquíssimo, em face do que era a biblioteca de Campos, que já não podia mais nem receber livro porque não tinha espaço para comportar os livros que a gente queria pedir. Né? Naquela época, quando eu cheguei, ainda tinha dinheiro para comprar livro. A própria estrutura física é complicada, porque os prédios são poucos, né? Tem a questão dos containers, que ajudam, mas que não resolvem completamente, né? a situação do espaço. Então, a gente tinha dificuldade para encontrar sala, para se reunir, né? Era bem difícil. Em Niterói, essa dificuldade a gente não tem. Né? É muito mais fácil conseguir em Niterói recursos, né, do que em Campos. Tá? Então, até mesmo bolsas, por exemplo, o número de bolsas do que vocês possam imaginar, PROAS, PIBIC, PIBID, para Niterói é maior do que para Campos, mas é bom que a gente também relativize isso, porque a gente, como eu falei, precisa lembrar que o número de alunos em Niterói é muito maior do que o número de alunos de Campos. Eu acho que Campos não chegava a ter 400 alunos, e Niterói tem mais de 1.000 alunos ativos. Tá? Então, é muita coisa, é muita gente, né, em Niterói. Então, claro que o número de bolsas acaba sendo muito maior, né, para onde é maior, para onde há mais necessidade. Né? A maior diferença, né, para mim, num lugar e no outro, além do público-alvo, né, o público-alvo em Campos me parecia muito mais, digamos, renascentista, no sentido de que eles tinham muito mais interesse. Tudo que a gente fazia, eles participavam. Tá? E olha que a gente fazia muita coisa. Tá? A gente fez muitos eventos. Tiago e Eduardo sabem disso, porque também organizaram vários eventos lá. E todo mundo ia. A gente precisava fazer um esforço nenhum, não precisava implorar, não precisava dar nota em troca da presença deles, eles iam. Tá? E em Niterói, isso é muito mais difícil. Talvez porque a oferta, né, de atividade seja maior, eu não sei. Mas eu percebo uma certa frieza, é uma palavra muito dura, tá? Mas há uma dificuldade maior, eu sinto uma dificuldade maior em engajar os alunos de Niterói do que os alunos de Campos, sabe? Então, essa é uma diferença muito grande, que eu senti. E a outra diferença em relação ao currículo. Como o campus tem um número muito reduzido de professores, o currículo é aquele currículo tradicional, organizado cronologicamente, tal. E o currículo de Niterói, a gente sabe, assim, historicamente, é um currículo profundamente mais versátil, mais variado, mais rico, que dá eu acho, né, é a minha opinião, dá uma base muito mais concreta, se assim o aluno desejar, porque o aluno tem toda a autonomia, né? Toda não, mas bastante autonomia para escolher pelo menos metade do seu currículo. Né? Então, eu acho que isso é muito positivo. Né? Isso tanto contribui com a própria autonomia, né, do aluno, isso investe, né, no fato de que as pessoas têm a sua liberdade, podem pensar como quiserem e fazer o que acham mais apropriado, como, e uma consequência disso também, faz com que as pessoas tenham seus interesses atendidos e aprofundem as suas questões de interesse de uma maneira mais fácil, né? E para o professor isso também é excelente, né? Como eu estava dizendo antes, eu achava que fosse sentir muita saudade de falar de outras coisas que não história medieval, mas no final das contas nem estou muito não, porque eu sei que quando a coordenação assim exigir, eu vou poder dar disciplinas um pouco diferentes, né, da mera história medieval ou dos temas, enfim,
dos tópicos e dos seminários que a gente tem. Tá? Mas sinto muita saudade de Campos. Adoro Niterói, mas sinto muita saudade de Campos daquela época. Eu acho que tem um lugar especial no coração de nós três aqui, né? O Thiago também foi professor substituto lá, numa época diferente da minha, mas é um lugar que realmente, enfim, tem um quê de especial na minha trajetória também. Um beijo para a nossa musa Fabrina. Um beijo para a nossa musa Fabrina. Com certeza, um beijo para a Fabrina. Enfim. E pro Caio também. E pro Caio. Pro Caio. É verdade. Enfim. Aproveitar o Henrique também, a Binha, a Beth, aquele grupo. O grupo que se reunia ao redor da Carolina. Muita saudade deles. Beth, Henrique. Falta Bia, querida. Muita falta. Enfim. Mas, Carol, vou sair um pouco dessa saudosa narrativa e voltando um pouco mais para a questão dos interesses de pesquisa mesmo, né, que a gente vinha comentando antes. Enfim, um ponto muito central da sua trajetória, como você já até destacou antes, foi o estudo das ordens religiosas. E aí, enfim, uma questão que a gente queria te fazer, né, de algumas questões a gente faz específica para cada professora, né, que uma estrutura da entrevista seja muito parecida, algumas questões específicas são favoráveis, assim, para a gente poder, então, inclusive, ter um balanço feito na forma de um vídeo, na forma de uma forma audiovisual, né? Enfim, sendo o seu estudo das ordens religiosas um ponto importante, como é que você avalia hoje o estado atual dos estudos sobre essas ordens mendicantes, né, no Brasil, na historiografia europeia? Como é que isso aparece hoje na tua perspectiva? Bom, o estudo das ordens mendicantes tem sido quase um clássico, né? Por exemplo, cai em todo ponto de concurso, porque a gente, ou todo ou quase todo, alguma coisa do gênero, né? Se não é ordens mendicantes, é alguma coisa da religiosidade da igreja, na Idade Média Central, né? E é bom lembrar que é justamente nesse período da Idade Média Central, no século XIII, que as ordens mendicantes começam a surgir, né? Então, há uma tradição historiográfica bem consolidada, né, de estudar as ordens mendicantes. Tá? Só que a historiografia, tradicionalmente, a historiografia profissional, se voltou muito para o fenômeno do franciscanismo. Francisco sempre chamou muito mais atenção do que as outras ordens. Talvez por ser a primeira, talvez por ser uma escolha de vida e um tipo de vida muito radicalmente diferente das vidas religiosas e das ordens religiosas que existiam até aquele momento. Ou pelo menos essa diferença é enfatizada muitas vezes nessa historiografia. Então, a gente tem historiadores renomados, assim, os bastiões da área, que, em um momento ou em outro, pesquisaram sobre ordens mendicantes. Né? Para não falar de muitos outros, o Legoff é um que, em vários momentos, tocou a questão das ordens mendicantes, em várias obras diferentes. Né? Então, há já uma tradição de se tratar dessas ordens mendicantes nesse plural, nesse caldeirão aí, ordens mendicantes são, né, tudo mais ou menos do mesmo jeito. Há uma tradição de se estudar o franciscanismo na Idade Média, seu surgimento e seu desenvolvimento, né? Mas a ordem mendicante que eu estudo especificamente é bastante deixada de lado. Né? Então, ela tem estudos ao longo do século XX todo, e, claro, até antes, mas, via de regra, pelo menos até lá por volta da década de 90, esses estudos são quase que exclusivamente feitos por dominicanos mesmo. Né? Então, são historiadores, que eu não vou dizer que não são profissionais, porque alguns são formados em história, inclusive, e excelentes historiadores, mas essa historiografia dominicana sobre eles mesmos tem um vício, né, que ela é bastante profissional, não tem como não ser. Né?
Então, a gente tem obras importantes de frades, do século XX, principalmente, mas que tem esse viés muito religioso ainda, né? Que são, digamos que, as geografias, às vezes, eruditas, né? Dos grandes membros da ordem, particularmente do seu fundador, Domingos de Gusmão. Agora, em relação à historiografia mais recente, né, da década de 90 para cá, em especial a Ordem dos Dominicanos, que eu posso falar com mais conhecimento mesmo, tem ganhado bastante, né? Tem surgido principalmente na Itália, aqui e ali nos Estados Unidos, né, como é o caso do Donald Purdle, que é alguém que estuda a Ordem dos Dominicanos já há algum tempo, e estuda a geografia e tal, que é um historiador bem interessante, mas principalmente na Itália a gente tem várias figuras que desenvolvem hoje pesquisa sobre a Ordem dos Pregadores na Idade Média, né? Então, para citar só uma, que eu sou assim, fã, a Maria Alberzoni, que é uma professora, eu acho que da Universidade de Milão, se não me engano, que tem desenvolvido assim, trabalhos sensacionais, que às vezes eu leio e fico com raiva, porque eu queria ter dito aquilo, sabe? Então, mas ela está indo antes de mim e está fazendo um trabalho que eu acho que eu não conseguiria. Assim, um trabalho realmente muito interessante. E ela, em particular, começou estudando franciscanos e depois foi para dominicanos também, né? E no Brasil, né, o interesse pelas ordens mendicantes é bem parecido com o que acontece fora, né? Primeiro, uma concentração muito grande nos estudos sobre franciscanismo, entre os historiadores, particularmente, que é o que eu conheço mais, né? De uns tempos para cá, talvez uns 15, 10 anos para cá, eu tenho visto que o interesse sobre as ordens mendicantes em geral, mas particularmente sobre a ordem dos pregadores, vem crescendo bastante, tá? Então, por exemplo, para citar só algumas coisas que vieram depois que eu comecei a pesquisar, a tese, a dissertação e a tese do Igor Salomão Teixeira, da Federal do Rio Grande do Sul, que inclusive foi meu supervisor no pós-doc ano passado. O Igor tem alguns orientandos que trabalham também com a Ordem dos Pregadores. Eu quero ressaltar aqui, falar de particularmente um, que é o Luiz Otávio Fleck, que tem uma pesquisa que é uma das melhores pesquisas que eu já li assim, na minha vida inteira. Ele pesquisa, agora ele está pesquisando no doutorado, uma questão super espinhosa, que é a questão da pobreza entre os pregadores, e pegando uma documentação assim, que ninguém nunca estudou, um dossiê sobre pobreza formado, assim, pedido pelo Papa João XXII, se não me engano, no século XIV, né? Então, é um trabalho fenomenal. E aí, o André Miatello, também, por exemplo, é um outro historiador, colega nosso importante, que concentra boa parte da sua pesquisa em ordens mendicantes, né? Que tem uma pesquisa já bastante consolidada, muito profunda, excelente, tá? Sobre mundo urbano, organização política e ordens, e a participação das ordens mendicantes nesse contexto. Então, a Andréia, claro, não posso deixar de mencioná-la de maneira alguma, né? Que estudou durante muito tempo os franciscanos, que aqui e ali dá uma olhadinha também para os dominicanos, tá? Então, a gente tem bastante gente fazendo coisa muito boa e está vindo mais coisa boa por aí, porque esse pessoal está formando uma galera que pesquisa também dos dominicanos. E agora Henrique, que também, quer dizer, agora, né, desde o mestrado também vem pesquisando a Ordem dos Pregadores no século XIII. Henrique me orientando, né? Bom lembrar. Fantástico, Carol. Obrigado pela resposta. Enfim, Tiago, você quer encaminhar a próxima questão? Sim, claro. Eu, Henrique, inclusive, eu participei da banca de monografia dele. Já era um trabalho bem consolidado na época e que a gente está esperando o nosso trabalho no doutorado também, né?
pelo que eu conheço de Henrique, será algo bem substancial para a área. E tratando um pouco mais específico dessa questão na área também, Carol, você já participou de diversos laboratórios, por exemplo, o PEN, você já citou, o próprio Translate, você também já fez parte, e agora você está num outro estágio da sua trajetória, em que recentemente a gente viu a criação, e aí o spoiler também dado pelo professor Etibar na entrevista dele, né, de dois laboratórios que estão surgindo, né, o LEGES e o AGES, né, um mais voltado para questões de gênero, o outro mais voltado, me parece, para a questão das geografias, da entidades, que são temas que perpassam a sua trajetória. E a gente queria saber um pouquinho como é que você avalia o contexto de criação desses dois laboratórios, né, os objetivos, as pessoas envolvidas, e o que a gente pode esperar, né, desses dois laboratórios para os próximos anos. Bom, obrigada demais pela pergunta, para fazer aquele jabá dos laboratórios. O AGES é o resultado, né, da minha união com o professor Edmar Chacon de Freitas, né, meu queridíssimo colega, porque eu tenho uma admiração profunda. E a gente pensou em criar esse laboratório como uma forma de estudar mais profundamente as geografias, que é algo que nos une também, né? Então, ambos pesquisamos, né, esse tipo de documentação, e a gente pensou também o AGES para pensar e pesquisar a geografia medieval, mas não só, né? Eu acho que essa é uma marca em comum desses dois laboratórios dos quais agora eu participo. Ajudei a criar, né, os dois e participo, que é a questão de tentar sair um pouco apenas da história medieval, né? Com isso, não quero dizer que tenho intenção de pesquisar qualquer outra coisa que não seja história medieval. Continuo aqui, não sairei daqui, e tem muita coisa ainda para pesquisar, né? Mas o diálogo com colegas que trabalham com outros períodos, eu acho fundamental, né, para a gente rever as nossas próprias ideias, para a gente entender melhor como determinados fenômenos se transformam, mas também permanecem em alguns de seus aspectos, né? Então, a gente vem pensando nisso, a gente pensou nisso para o AGES, né? E o LEGES também tem essa característica, né? Porque o LEGES, que é o Laboratório de Estudos de Gênero e Subjetividades, que a gente formou esse ano, eu com mais 3 colegas, né? A professora Carla Carlone, a Lívia Magalhães e a Caroline Carula, as 3 são de Brasil. A Carol, minha xará, trabalha com o século XIX, Carla e Lívia trabalham com o Brasil contemporâneo, e a disparidade de períodos faz com que a gente tenha assim, um diálogo que é muito calcado, né, no caso do LEGES, na questão teórica, né, da categoria gênero, numa questão que, claro, é teórica e é também política, né, de uma tentativa de pensar também o que é o papel da mulher pesquisadora na academia, da mulher e do homem, e das suas relações, porque gênero tem a ver com isso, né, com a questão das relações, e não somente com a questão do feminino, né? Então, a criação desses 2 laboratórios, né, me atenderam profundamente, né, nas coisas que eu estava querendo fazer e continuo querendo fazer nesse momento, né? No AGES, para a gente discutir, partir de uma discussão de um tipo de documento que representa também um tipo de fenômeno que é a santidade, que é um fenômeno que, para a Idade Média, pelo menos, é um fenômeno global, no sentido de mobilizar aspectos culturais, econômicos, sociais e políticos. Então, é um aspecto sistêmico, digamos, é um fenômeno que está absolutamente relacionado com tudo que aquela sociedade produzia, enfim. E, no caso do LEGES, né, de levar adiante agora de uma forma que, para mim, é muito mais recompensadora, que discutir a questão de gênero amplamente,
não ficar fechada em mim mesma. Eu tenho alguns interlocutores para discutir gênero, sem sombra de dúvida, mas discutir isso no âmbito de um laboratório é algo que é muito maior, que possibilita um entendimento, uma compreensão muito mais profunda. Então, a gente está organizando um livro juntas, na verdade, tem que sair ainda esse ano esse livro, tá para ser lançado a qualquer momento, que é um livro, que agregou várias reflexões sobre o período medieval, mas também em termos de gênero, mas também de Brasil, particularmente Brasil contemporâneo. E a gente tem, assim, o gênero e sexualidade na Idade Média, aquele evento sobre o qual eu falei, ele teve essa segunda edição agora em novembro, já com o carimbo do Legis e do Agios. Então, a gente pretende fazer outros eventos, não só de história medieval, mas voltados para a questão do... como é que eu vou falar? De gênero, de discutir as questões particularmente da categoria gênero. Fica a dica aí de presente de Natal, você que ainda não comprou, o livro vai sair, o livro da Carol sobre gênero a e melhor sexualidade. coisa é que vai ser um e-book gratuito, olha que beleza, não precisa nem gastar dinheiro. Link aqui na descrição, então. Aí, melhor ainda. Mas vocês estão confundindo os nossos ouvintes, gente. Esse vídeo vai ser lançado em janeiro. Não pode falar. Aí vocês estão o presente por Natal, aí vocês estão aqui, vou deixar tudo maluco. Durante o carnaval, entendeu? O carnaval não vai fazer nada. Durante o carnaval. Exato, boa. Enfim, Carol, então, encaminhar aqui para a nossa última questão, que o Thiago já me sacaneia da minha anedota, que enfim, um cenário bem possível que talvez aconteça com alguma regularidade. Você está lá no seu gabinete na UF, alguém bate a porta e fala assim, poxa, Carol, eu queria estudar a história medieval. E aí, enfim, falar alguma coisa para essa pessoa. O que você diz para ela? Corra para as montanhas. Mentira. Não. Primeiro, eu falei, meu filho, tem certeza? A primeira pergunta tem que ser essa, Você tem certeza? O que você quer estudar? Não, mas falando sério, o que a gente fala para quem quer estudar a história medieval? Primeiro que a pessoa tem que ter, assim, amor por aquilo. A gente sabe, vocês sabem, tanto quanto eu, que se a gente não tem um encantamento, se esse momento da história não nos provoca dúvidas e curiosidade, nada vai adiante. Tudo até vai, mas muito mal, com muito sofrimento. Então, para ser feliz em história medieval, pesquisando história medieval, acho que a primeira coisa é isso, se apaixonar e consolidar essa relação amando aquilo, se dedicando, tendo compromisso. Mas eu acho que para qualquer coisa, não só para a história medieval. Mas como a gente é muito mal visto, de maneira geral, ainda hoje, visto como exóticos, no mínimo, para dizer a palavra mais leve, que nos atribuem, eu acho que tem que ter um amor ainda maior, sabe? Porque é muito difícil explicar essa pergunta que vocês fizeram da função social do medievalista, É uma pergunta difícil de responder, porque numa sociedade utilitarista, presentista, é difícil a gente fazer as pessoas entenderem que é um período importantíssimo, como qualquer outro, claro, mas tem a sua importância específica, enfim. Então, se a pessoa já chega querendo estudar isso, a gente tem que manter a pessoa de qualquer maneira. Então, mantê-la de qualquer maneira, eu acho que passa por essa coisa da honestidade mesmo, de dizer, olha, é difícil, as pessoas vão te achar esquisito, então você tem que gostar disso que você faz. Então, a coisa da paixão, do encantamento, dessa curiosidade incessante é importante. Mas eu acho que a gente só descobre isso com o tempo, então não tem muito jeito. Para começo de conversa, para o jovem medievalista ou para a jovem medievalista, eu acho que assim, o primeiro passo é esse de
de estar apaixonado, né? E ter disposição, porque tem coisas que são práticas e que não tem como fugir. Por exemplo, tem que conhecer línguas, né? Tem que ir para além do português e do espanhol. Então, isso não que saber só inglês e espanhol não seja suficiente, às vezes né? Mas em muitos casos não, em muitos casos a gente não tem historiografia traduzida, então você tem que saber um pouquinho de inglês, seria legal se soubesse um pouco de francês, mas enfim. Percebo, nunca coloco essa condição para os meus orientandos, porque eu acho que se precisar, eles vão aprender depois, tá? Você precisa ter muita paciência, né? Muita paciência, porque às vezes é muito complicado perceber essa alteridade tão profunda, né? A tendência, geralmente, da gente no começo é ver o que a gente acha que é igual, o que a gente acha que é parecido, pelo menos. Então, eu acho que humildade, e paciência, humildade de saber que não sabe, é importante demais. Então, essa é uma conversa que eu tenho sempre com os meus orientandos, e tenho com os alunos, principalmente com os alunos de pós, que a gente tem que ter consciência de que a gente não sabe das coisas para poder aprender. Então, saber que não sabe, ter a consciência de que não sabe, eu acho que é sempre um bom conselho. A gente sempre precisa ouvir isso para aprender mais, para melhorar, para entender melhor, para explicar melhor, para nos aprofundar nas nossas pesquisas. Então, acho que é importante também a questão da tentativa, do exercício de humildade, sabe? Acho que é isso. Obrigado, Carol, pela sua resposta. E eu lembrei, né, enquanto você falava, de um livro que eu li recentemente, ainda no início, no mundo pré-pandemia. Eu acho que um dos últimos... outra história. Um dos últimos livros do Antônio Manuel de Espanha, em que ele começava o livro falando que o problema da história moderna, né, no caso lá que ele estava analisando, não era que se sabia pouco, era que se sabia demais. E por achar-se que se sabe demais, já não se busca novo, diferente, por aí vai. Né? É isso. E é muito interessante, né, nesse sentido, porque cola um pouco bem com a sua resposta. E aí, enfim, a gente já não tem mais questões aqui para fazer, estamos aqui conversando há 1h30, e só te agradecer a Catarina pelas aparições especiais, às vezes ela abria a porta ali no fundo, dava um tchauzinho, e depois saía. E é isso, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, essa entrevista até o final. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, porque, como o Eduardo falou lá no início, é sempre muito legal quando a gente entrevista alguém que fez parte da nossa trajetória, né? Porque, de fato, carregamos um pouquinho da Carol, um pouquinho da Renata, um pouquinho do Mário, da Vânia, do Edmar, que foram nossos professores e nos marcaram ao longo da nossa trajetória. Então, foi um momento muito emocionante para mim também, acho que para o Eduardo também, porque, além de tudo, gente, não sei se vocês sabem, mas quando, com certeza vocês não sabem, mas quando eu fui substituto em campus, quando eu tinha algum problema, eu procurava a Carol. Carol, o que eu faço nisso? Como é que funcionam essas coisas? E a Carol sempre me ajudou muito durante esse período e eu aprendi bastante com ela. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigado. A você, nosso ouvinte, aquele abraço, a gente se vê na nossa próxima edição do Translate Entrevista. E passa a palavra para a Carol, para suas palavras finais. Gente, para mim foi um prazer estar com vocês em qualquer situação, é sempre um prazer, né? Vocês terem pensado em mim para fazer entrevista, para mim foi uma honra enorme, um presente. Eu sei que a entrevista vai ao ar só em janeiro, mas foi meu presente de Natal de vocês. Não só por poder pensar, né, sobre essa minha vida ainda curta na história medieval, mas por estar com vocês, vê-los bem, é uma alegria enorme, enorme. Sinto muita falta de vocês e dos nossos diálogos, das nossas conversas. Diálogos e conversas que frequentemente são lubrificados, azeitados com um pouco de uma cervejinha na cantareira, que ninguém é de ferro, não é mesmo? Então, Carol, reforçar o agradecimento do Tiago, enfim, foi um prazer estar aqui com você
nessa calorosa noite de segunda-feira, quando a gente está gravando essa entrevista. Enfim, é de fato um prazer muito grande para a gente ter tido esse momento contigo. Então, de verdade, muito obrigado. Bom, é isso, galera. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam de ativar o sininho, curtir esse vídeo aqui, que isso é muito importante também, tá? Além de baixar o livro novo da Carolina, vocês também deem um like aí para ajudar a gente aqui, ajudar o canal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.